O segundo aspecto é que a rapidez do processo de desenvolvimento com base em investigação prévia e também realizada após o aparecimento do surto, em conjunto com novos procedimentos regulamentares, levou à aprovação destas vacinas num tempo recorde, reduzindo, portanto, estes tempos de uma década para um ano, sem com isso colocar em risco a saúde das populações. E é um aspecto que considero extraordinariamente relevante. O vírus SARS-CoV-2 criou uma situação de emergência global, era preciso desenvolver uma vacina que permitisse erradicar ou pelo menos controlar a pandemia e podia-se ter recorrido às tecnologias mais comuns baseadas no vírus selvagem inativado ou atenuado ou à vacinação com base em subunidades proteicas. Mas o problema é que o processo de desenvolvimento deste tipo de vacinas convencionais é moroso e havia aqui uma oportunidade e estavam disponíveis novas tecnologias de desenvolvimento mais rápidos. E, portanto, emergiram os dois tipos principais de vacinas que temos agora disponíveis. As vacinas baseadas em vetores virais, mais exatamente em adenovírus, e as vacinas baseadas em vetores não virais ou vacinas de RNA mensageiro, comercializadas estas últimas pela Pfizer e pela Moderna. A administração destas vacinas correspondeu, na verdade, a um gigantesco ensaio clínico de duas classes de medicamentos de terapia génica com um sucesso assinalável na imunização das populações contra o vírus SARS-CoV-2 e uma extraordinária redução de mortalidade. No entanto, o legado destas vacinas não se circunscreve ao campo da terapia da Covid-19. Ao revelar a segurança e eficácia deste tipo de medicamentos, abriu a porta à sua utilização para praticamente todas as patologias para as quais estejam identificados os alvos terapêuticos. Por outro lado, a aprovação destes medicamentos em cerca de um ano, em vez da década que tipicamente um medicamento demora a ser desenvolvido e aprovado, demonstra a execuibilidade de processos mais expeditos e ainda assim seguros. É certo que a maior parte do conhecimento para produzir as vacinas já estava disponível no momento em que surgiu a pandemia, o que reforça a necessidade e pertinência dos investimentos na investigação científica fundamental e aplicada. Finalmente, ficou demonstrada a capacidade para produzir sistemas de terapia génica em larga escala e a baixo preço, o que desmonta uma das principais críticas a esta estratégia. Vivemos assim tempos de mudança e oportunidade graças às novas tecnologias das vacinas da Covid-19, que estou convicto vão abrir as portas para a terapia de muitas das doenças que afligem a humanidade. Mas, de facto, esta ideia de que é possível estabilizar uma molécula que é intrinsecamente instável e tornando-a invisível para o sistema imunitário, foi, de facto, aquilo que deu um impulso muito grande a estas plataformas de desenvolvimento de vacinas baseadas em RNA. E, portanto, elas são muito interessantes também por uma razão que preocupou sempre uma parte significativa da comunidade científica, e em particular no que diz respeito à terapia génica, que é o facto de, ao usarmos DNA ou vacinas de DNA, sejam elas virais, sejam de outro tipo, este DNA poder recombinar com o nosso genoma e mutagenizar o nosso genoma, o que levanta problemas de segurança muito grandes, porque é um processo aleatório e, portanto, sendo um processo aleatório, nós não sabemos exatamente que tipo de mutação é que poderemos estar sujeitos e, neste caso, há aqui uma questão de fundo. O RNA é, de facto, diferente. E é diferente porque não entra no núcleo das nossas células. Portanto, é uma molécula que funciona no citoplasma, separado do genoma das nossas células e é degradado após a sua utilização. Ou seja, aumenta tremendamente a biossegurança destas vacinas e torna, enfim, resolve um pouco o problema deste tipo de terapias. A segurança destas vacinas está demonstrada, não há grandes dúvidas sobre isso. Há uma nova geração de vacinas que virá, enfim, no próximo ano, nos próximos 2, 3 anos, e que tem a ver com a utilização de RNA autorreplicativo. Não sei se estou a esgotar o meu tempo, mas ok, só aqui então mais duas palavras, e que estas vacinas são baseadas em RNA de utilização única, ou seja, é entregue às nossas células, as nossas células usam-no para produzir a proteína viral e depois destroem este RNA e ele é eliminado. Há uma outra tecnologia que
um pouco diferente, mas que também usa RNA, em que o RNA se autorreplica dentro das nossas células, induzindo uma resposta imunitária de mais longo prazo. E, portanto, essas vacinas estão em estudos clínicos e poderão chegar ao mercado nos próximos tempos. Do mesmo modo que as vacinas de RNA também não levantam grandes problemas em termos de biossegurança, quando falamos na possibilidade de mutagenizar o nosso genoma, porque a replicação também é citoplasmática e não nuclear. Eu penso que hoje temos tanta coisa ao nosso dispor, todos os dias eu peço isomas, genomas, até agora já metilomas e etc. para o Canadá ou para a Austrália, e portanto nós hoje temos um interesse enorme em chegar a um diagnóstico clínico, sempre que possível chegarmos a um diagnóstico etiológico, e quando falo em diagnóstico etiológico tenho que lembrar que muitas vezes modifica o nosso diagnóstico clínico e portanto temos um novo diagnóstico, e depois os processos de termos, depois de ultrapassar toda esta tecnologia que já está ao nosso serviço, como é que vamos ter no nosso país, a nível europeu e a nível mundial, como é que vamos ter decisões, eu sei lá, protocolos, consensos, como é que nós vamos utilizar toda esta tecnologia e vamos oferecer protocolos de vigilância e tratamento baseado nestas novas terapias emergentes de forma equitativamente para toda a população. Nós vemos que foi possível fazê-lo nesta era Covid. Agora temos que saber transportar toda esta nossa experiência para a medicina em geral e na vida em geral. Mas há uma carência enorme na transposição das equipas multidisciplinares na pediatria para as equipas multidisciplinares do adulto. Isso passa-se porque, de facto, nós conseguimos, é um número mais reduzido de pessoas na idade pediátrica, até aos 18 anos, e, portanto, os hospitais, ou esta área da pediatria é mais restrita, mas quando se passa para o mundo dos adultos é completamente diferente. Portanto, nós ou nos organizamos, sob o ponto de vista nacional, para que tenhamos consensos, equipas a trabalhar, para que todos tenhamos oportunidade, quer em termos de diagnóstico, quer em termos de protocolos de vigilância e tratamento, possa isto ir para a frente com bons resultados, porque não podemos esquecer que sempre que trabalhamos assim temos ganhos económicos, já nem falo da questão de saúde e da qualidade de vida das pessoas, mas temos ganhos económicos em saúde, que é aquilo que nós hoje não temos. Quando não temos equipas que discutam aquilo que vamos fazer a este doente ou a esta família, cada um trabalha para o seu lado, repetem-se exames, fazem-se exames que não se devem fazer porque não se viu o doente como um todo, e portanto eu acho que nós, se quisermos falar nestas novas terapêuticas e antes das novas terapêuticas, destes novos diagnósticos que nós possamos fazer, nós temos de trabalhar seriamente num processo nacional para que possamos ir além. Nós em Portugal fomos um país fantástico, excelente, porque todos disponibilizámos a vacinar-nos rapidamente. Ótimo! Eu não vejo isso assim, peço imensa desculpa. Nós não temos exercício de cidadania. Nós, muitas vezes, fazemos aquilo que nos dizem para fazer. Nem questionamos. E só começamos a questionar quando? Quando temos os nossos mais pequeninos que ativam em nós outros mecanismos que é assim, ok, eu com a minha vida tudo bem, vida dos meus filhos, cuidado. E portanto, nós de facto temos aqui questões de fundo que são questões sociais e que passam muito por aquilo que se falou na mesa, a Lina falou, colocou essa questão, que é a questão de facto da educação. E a educação começa no momento em que um pai e uma mãe decidem ter um filho. Porquê? Porque a própria gravidez, como todos muito melhor sabem que eu, todos costumam epigenética,
ativa mecanismos que têm depois a ver com a forma como eu próprio me desenvolvo do ponto de vista emocional. Portanto, equipas onde profissionais de relação estejam. Eu não vou discutir se são os psicólogos, não vou discutir quem é, se são médicos com formação específica, isso penso que não está agora aqui, mas este profissional tem que existir. A teleconsulta. Como sabem, a Organização Mundial de Saúde já nos disse, e muito bem, parabéns no relatório, colocam isso, não se fala em telemedicina. Não se fala em telemedicina. Nós, de facto, temos que falar em telesaúde. Porquê? Porque eu tenho que ir ao médico para promover a minha saúde, não é para tratar a minha doença. E a pergunta é, o que é teleconsulta? É alguém que está do outro lado do ecrã e nem sequer me olha, nem sequer tem formação para ler microexpressões faciais? É apenas alguém que tem 10 minutos para uma consulta, que não é possível sequer, mesmo que a pessoa queira, fazer escuta empática? Porque a escuta empática exige tempo. E a telemedicina está a ser montada para quê? Custo-efetividade económica. A telemedicina tem coisas fabulosas. Permite que pessoas que nunca podem aceder a cuidados de saúde possam. Agora, aquela pessoa que está do lado lá é alguém porque eu me sinto compreendido, escutado, ouvido. Há pessoas que me dizem assim, doutora Filomena, nem olhou para mim. Enquanto esteve a fazer o relatório, esteve sempre a fazer isto. Isto não é um médico, desculpem. Então, para isso, vamos pôr a fazer telemedicina robôs que já conseguem ler microexpressões. Eu não sei se em alguns regimes menos democráticos que hoje ameaçam invadir a Ucrânia, por exemplo, não há parcerias público-públicas muito mais perigosas para a proteção dos dados dos cidadãos do que as parcerias público-privadas que se diz emergirem, eu acho que a palavra não é exigindo, é provavelmente emergindo, ou seja, o facto de haver grandes empresas, sobretudo americanas, fez emergir, não exigir, fez emergir parcerias público-privadas complexas, que trazem questões complexas à proteção de dados. Até aqui eu alteraria e corrigiria o relatório, estou a usar uma expressão forte, espero que não levam a mal, porque a seguir permitia-me adicionar uma frase que é, exigindo-se em sim, o repensar destas relações público-privadas no espaço nacional e no espaço europeu em termos da soberania dos dados. E isto é um tema que está em grande crescimento, a questão de que a Europa não tem e Portugal não tem grandes empresas tecnológicas de matriz pública. Eu já defendi isto noutros fóruns, já estive à frente de uma delas. Eu defendo, mas não pode ser só públicas, porque as públicas têm outras fragilidades, têm enormes fragilidades políticas. E, portanto, provavelmente o que mais protege os dados dos cidadãos são, paradoxalmente, exatamente aquilo que está aqui escrito como sendo fragilizador. São as parcerias público-privadas. É exatamente um eixo público-privado bem regulamentado pelo cidadão, participante ativo, que vai provavelmente fazer melhor pela proteção dos seus dados. A semana passada foram anunciados os princípios europeus de ética para o Digital Health, no contexto da presidência francesa. Tem 4 pilares. Eu quase que anexava isto ao relatório, fazendo pelo menos uma referência. Isto está online. E o que é muito interessante nestes pilares, e que o relatório fala, mas que só salientar 2 aspectos, depois podem ler o resto. A questão do Leave No One Behind. Portanto, esta ideia de que a saúde digital tem que ter sempre uma alternativa analógica. Eu odeio isto, eu pessoalmente, mas acho que é uma boa ideia. E porquê é que digo que odeio? Porque isto não deve ser interpretado como vamos montar um sistema e depois, no caso português, que temos 23% de pessoas que nunca usaram a internet, arranjamos sempre uma muleta. Eu sou defensor de que, por exemplo, toda a gente devia ser obrigada a ter um cartão de cidadão, mas provavelmente teríamos que ter balcões de ensino do cartão do cidadão e não de dispensa de cartões. Toma lá um cartão. Então, como é que se usa? Isso aprendes lá em casa. Mas aonde? Como? Não sei. Olha, fala com alguém lá em casa. Mas lá em casa não mora lá ninguém. Então, olha, telefona ao seu neto. Não tenho netos. Então, olha, pronto, leva lá o cartão. Não é? Que é a relação que as pessoas têm com o digital. Assim nunca vamos a lado nenhum. Mas a última ideia muito engraçada destes princípios éticos
é a dimensão ecológica da saúde digital. É a dimensão da saúde digital como um pilar para uma implementação de uma sociedade ecorresponsável, é a expressão que eles utilizam, esta ideia de que a saúde digital pode ser um veículo para cuidados de saúde, um setor da saúde mais ecossustentável. Por exaustão diariamente em telejornais, felizmente deixámos de ter essas imagens, vermos uma matriz de risco que levou a que o indicador atravessasse o ecrã da televisão, porque várias vezes teve que ser alargada a matriz para caber exatamente a incidência e a transmissibilidade, que eram os únicos indicadores, porque precisamente já não havia espaço para mais. Um grupo de colegas do Gabinete de Crise de Ordens Médicos e também com a colaboração de académicos do Instituto Superior Técnico, desenvolveu um indicador que tem em consideração, portanto, tem 2 pilares e diversas variáveis. Tem esse pilar da atividade, que é esse, portanto, incidência e transmissibilidade, mas enquanto que a incidência da matriz que nos era normalmente apresentada era uma incidência a 14 dias, esta é uma incidência a 7 dias. A transmissibilidade do RT, que é um RT a 7 dias também do que é normalmente usado na matriz, este é um RT ao dia, por um lado, e depois tem outro pilar que é um pilar da atividade com 3 variáveis, portanto, que é doentes internados em enfermaria, doentes internados em cuidados intensivos e letalidade. E, portanto, com estas 5 variáveis, consegue-se ter um número, por modelos matemáticos, naturalmente, consegue-se ter um número que vai crescendo ou diminuindo e, portanto, que tem várias etapas. Tem as etapas do basal ou residual, depois do alerta, do alarme, do crítico e da ruptura. E é muito interessante ver porque nós adaptámos, isto começou a ser feito a 14 de julho do ano passado, e adaptámos-lo retrospectivamente desde o início da pandemia e temos obviamente tido resultados ao dia e todos os dias temos um resultado, porque é fácil de o fazer, é fácil, são os matemáticos que o fazem, não é? Os resultados são-nos enviados para o nosso grupo de WhatsApp. Infelizmente propusemos ao Ministério da Saúde que este indicador pudesse ser adaptado e não foi, infelizmente, nunca, mas este indicador, primeiro, permite antecipar, porque é muito mais rápido, obviamente, que a matriz, aquilo que vai acontecer. Tem elencado aos diversos níveis de alerta, alarme, etc., as medidas que devem ser tomadas, portanto, as medidas diferentes de isolamento, de utilização de máscara, de teletrabalho, etc., até ao confinamento, não é? E os níveis diferentes de rastreio. Permite ver a interferência das diversas variáveis por curvas, qual é a interferência principal, se é da incidência, se é da transmissibilidade, se é da letalidade, se é dos intensivos, se é da enfermaria, como é o caso agora, por exemplo, que também é outra, de facto, outro aspecto importante. Permite ver, isso foi muito nítido, os efeitos da vacinação.